Graça e paz, muito bom dia a todos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Espírito do Senhor, seja motivo de consolo para a sua vida. Ele é o grande eu sou, Ele é o misericordioso Deus, Ele é o Senhor Jesus Cristo. Eu estou em nome do Senhor, mais uma vez neste dia, para compartilharmos com você sobre um assunto que eu reputo como dos fundamentais para o entendimento do que é vida espiritual, vida cristã e salvação. Sou o apóstolo Miguel Anjo, muito obrigado pelo prestígio, muito obrigado pela honra que você me concede. Hoje nós vamos falar sobre o novo nascimento como uma evidência da graça de Deus. O que é um novo nascimento? O novo nascimento não é uma reforma que Deus faz no vaso quebrado, de forma externa. Agora a pessoa já deixa os cabelos da cor natural, não pode pintar a unha, não bebe, não fuma, não baila, não dança. Isto não tem muito a ver com, a não ser o comportamento, claro, mas não tem muito a ver com a questão do novo nascimento e a salvação. Porque o novo nascimento é um milagre, o maior milagre que o Espírito do Senhor, que o Senhor Jesus Cristo faz na vida de um eleito de Deus. É um milagre interno. Então, eu não estou aqui para lhe falar de mais uma religião, porque religião, esta palavra do latim religare, o voltar a Deus, não é feito por ritos, por cerimônias, por batismos, por sacrifícios, não. Então não é a religião que molda a nossa vida, mas nosso Senhor e Salvador que transforma a vida. Então o cristão verdadeiro não é apenas uma pessoa que passa a frequentar uma igreja, mas é alguém que passa ou passou pelo maior milagre que se chama o novo nascimento. Quando a pessoa é recriada, é nascida de novo pelo Espírito Santo. Então vamos entender isto através de uma palavra muito importante: regeneração. A regeneração é uma obra de Deus. Mas vamos ouvir então por que esta palavra nascer de novo, nascer do Espírito, nascer do alto, é algo tão fundamental para a vida cristã. Vamos pensar juntos. Aqui estou com a Bíblia aberta. A Bíblia, para nós cristãos, tem a primazia, está em primeiro lugar, ela é inerrante, ela é infalível, ela é fiel, ela é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra, ela é a palavra de Deus. E este encontro num dia, numa noite, entre o Senhor Jesus Cristo e um chefe de uma sinagoga. O nome dele é Nicodemos. Todos já, possivelmente, já tenham ouvido falar, mas diz a palavra do Senhor: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Este de noite foi ter com Jesus, de noite, e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. E isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer de novo? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Então, esta palavra é tão importante que eu creio que deveria de ser a primeira mensagem que todo mundo que chegará ao conhecimento de quem é Jesus teria que ouvir. Porque, olha, nós estamos tratando de um homem, um cidadão incomum. Ele era um judeu, ele era um religioso, ele era chefe da sinagoga,
um fariseu, portanto, com todas as questões doutrinais legalistas em perfeita vitória para ele. Ele conhecia a religião, talvez até fosse um homem muito abastado pela posição social que ele representava, mas diz que isso tudo que ele conhecia, todas as regras, ritos, cerimônias, todos os 613 mandamentos do Antigo Pacto, tudo que Moisés proclamou, todos os mandamentos, todos os princípios, todas as regras, os 10 primeiros mandamentos que estão lá no livro de Êxodo, capítulo 20, isso tudo que se chama religião não é suficiente para alguém verdadeiramente entender e entrar no reino de Deus. Então, por que este homem foi procurar Jesus de noite? Porque ele vinha de uma religião dos hebreus, dos judeus, vinha de contextos religiosos, de regras, a alma que pecar morrerá. Né? Então, ele sabia que estava imensamente insatisfeito, havia um vazio na alma dele, porque ritos e cerimônias e religião, na realidade, não religa o homem a Deus, não há o religare, não existe isso aqui. O que existe para se viver o cristianismo legítimo, que satisfaz, que dá sentido à vida, que é transformador, é quando a pessoa nasce de Deus. Então, aquele encontro foi o ponto fulcral da vida de Nicodemos. Ele disse, olha, ninguém pode fazer os sinais que você faz, os milagres, as maravilhas, se Deus não estiver com ele. E Jesus vai direto ao assunto. Ele disse, se alguém não nascer de novo, então Jesus tira ele do foco da religião, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então é aqui que está o cerne, o coração, o profundo de Deus. Porque às vezes a pessoa pensa assim, eu vou a uma igreja e tudo está resolvido. Ou então eu carrego uma Bíblia debaixo do braço. Ou então eu sou obediente a todas as determinações legalistas e judaizantes. Eu vou jejuar, vou vigiliar, vou sacrificar, vou pagar o preço. E isto já me concede uma condição sine qua non, básica, e aí eu já sou um cristão. E Jesus disse não, eu tenho que primeiro nascer de novo. Sem nascer de novo. E aí nós entendemos hoje que esse nascimento não é fruto de uma disciplina humana. É realmente o sopro de Deus na vida da pessoa. Isto vem como? Por uma regeneração. E regeneração não é um verniz de espiritualidade. É a vida que passa a brotar pelo Espírito do Senhor onde havia morte. Então a fé genuína que vem pelo ouvir a palavra de Cristo, e Nicodemos ouviu a palavra de Cristo, a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Então, daquele religioso, anátema, que não tinha nada a ver com a salvação, por uma questão de foro íntimo, ele disse, gente, tudo o que eu sei, apesar de participar do sinédrio, apesar de ser uma figura de destaque na sociedade, não é suficiente para entrar no reino. E eu sei que muita gente está do outro lado dizendo, apóstolo, mas eu já vou na cartomante, eu vou na quiromante, eu faço o triângulo, eu faço a pirâmide, eu abraço a árvore, eu bebo um líquido que vem da Amazônia, eu mastigo a ayahuasca, eu faço, eu aconteço. Mas isso tudo são coisas da carne, são coisas humanas, não é fé genuína. A fé genuína nasce de dentro, é plantada pelo Espírito Santo como uma semente no coração do ser humano. Então o Espírito de Deus não reforma pecadores, ele cria novas criaturas. Quem nasce de novo não apenas muda de rota de vida, mas muda de natureza. Então eu tenho que lhe falar um pouco sobre essa regeneração, porque eu venho de um projeto religioso, católico, apostólico, romano, onde eu permaneci 21 anos,
era o presidente da Juventude Operária Católica daquela época, com 18 anos, era o presidente da Juventude Estudantil Católica. Então eu conhecia as entranhas da igreja, eu conhecia as doutrinas da igreja, eu conhecia os ritos da igreja, eu amava aquela coisa do ritual. Mas depois é que eu vim entender que eu não tinha nascido novo, apesar de 21 anos de igreja, confissão auricular, de não faltar às missas. Eu era o único da família religioso. Então eu não tinha um novo coração, eu não tinha nascido de novo. Eu não tinha a capacidade de rejeitar o pecado. Então, esta palavra de Paulo a Tito, ele diz assim, capítulo 3, quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Então não é o homem, não é o livre-arbítrio, não é a vontade do homem, porque o homem sem Jesus está morto em pecados e delitos. Ele diz, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. É isso que ele disse. Quando Nicodemos, uma figura de tanto prestígio religioso, às escondidas procurou Jesus, porque ele disse, Jesus, eu conheço tudo, judaizante, mas eu não conheço o essencial. Eu não sei qual é o caminho, não sei qual é a verdade, não sei qual é a vida. Eu cumpro ritos. Então, na hora em que Jesus lhe fala a verdade, você tem que nascer de novo. Então, não é uma transformação externa, não é mudança apenas de atitudes ou de comportamentos, mas é algo verdadeiro que a Bíblia está chamando de salvar mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, o Espírito de Deus salva, lava e regenera. Regenerar quer dizer o quê? A pessoa tem uma posição, é uma vida, pecador, ele regenera, ele torna a pessoa nova. E isto é maravilhoso porque ele diz que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então, como é que eu passei de um religioso para um cristão na verdadeira acessão da palavra? Porque o Espírito de Deus me regenerou, me salvou, fez uma obra interna que nada nem ninguém pode fazer. Porque esta palavra da graça de Deus, ela é poderosa, ela é como uma espada de 2 gumes, ela penetra, ela separa juntas e medulas, a alma do espírito, e ela vai até lá dentro, as profundezas do coração. E é aí que Deus faz a obra. É aí aonde ninguém conhece o raio-x, os exames da medicina nuclear, todo esse sistema físico, nuclear, da medicina, não consegue identificar o que está realmente no coração de uma pessoa que não tem Jesus. Não há exame capaz de identificar como é que é o estado do coração de uma pessoa que não tem Jesus. Ele está morto em pecados e delitos, ele está debaixo de condenação, ele está servindo ao príncipe das potestades do ar, ele está em trevas, ele está debaixo da ira, ele está debaixo de julgamento. Então imagina, o profeta disse que o coração do homem é tremendamente corrupto e enganador. Então quem é que é capaz de ir aos intentos do coração? O Espírito de Deus. Através da palavra, como uma espada de 2 gumes, ele vai até lá dentro dos intentos do coração. E o que ele encontra? Uma vida morta, uma vida sem sentido, uma vida triste, uma vida desapontada. A pessoa pode ter tudo o que tiver nesta terra, mas sem Jesus, dizia o pensador, a maior desgraça que existe nesta terra é uma pessoa ter tudo e não ter Deus, não ter Jesus, que era o que se passava com Nicodemos. Até então, ele não era um homem salvo. Nós sabemos que depois ele defendeu Jesus, que ele esteve junto dos rituais daqueles últimos instantes da vida de Jesus, mas a Bíblia não diz exatamente que Nicodemos foi salvo, confessou Jesus como Senhor. Mas nós podemos apreender que esse encontro
naquela noite escura, foi tão dramático, tão transformador, tão regenerador, tão autêntico, tão legítimo, que Nicodemos certamente, ao receber a palavra, o embate da palavra, precisa nascer de novo, senão você não herda o reino. E ele deve ter perguntado, e Jesus, ele disse, mas eu velho, vou ter que voltar ao ventre materno. Ele disse, não, você vai nascer do alto, da água, a palavra, do Espírito, o Espírito Santo. Você está entendendo a intensidade que o Espírito Santo está agora falando, se movendo, chegando até você que está dentro de um presídio, você que está dentro de uma clínica psiquiátrica, você que está debaixo de doenças gravíssimas, num CTI, uma enfermeira lhe trouxe um telefone para você acompanhar este programa, você que está em casa totalmente desacorçoado, e talvez você diga, mas agora no frigir dos ovos, o senhor vem dizer que, não sou eu que venho dizer, e tudo isso que está acontecendo agora é um grande plano, um desígnio de Deus para você. Isso aconteceu na minha vida. Eu era um mero religioso como era Nicodemos, e um dia, numa cama de um hospital, depois de um grave acidente, múltiplas fraturas, passei pelo inferno, pelo vale da sombra da morte, pelo inferno da doença, da dor, da angústia, e em cima da cama de um hospital, Deus se manifestou à minha vida. Se manifestou de tal monta, lendo um versículo bíblico. Jó 19:25, porque eu sei que o meu Redentor vive. Esta palavra fez uma rebelião, uma revolta dentro de mim, que aquele coração de trevas, duro, de pedra, religioso, ele foi transformado num coração novo, num novo homem, num novo Miguel Ângelo, que hoje está aqui na sua frente, através desse canal de televisão, nas mídias sociais, para lhe dizer, eu nasci de novo, eu fui lavado por Deus, eu não tenho nada a ver com o Miguel Ângelo antigo. Aquele Miguel Ângelo passou. Por isso, Paulo, quando escreve em 2 Coríntios 5:17, ele diz, e assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. O que é fazer-se novo? É ser regenerado, é ser lavado, é ser transformado, é ser salvo. Eu vou lhe dizer uma coisa, a pessoa regenerada pode até tropeçar, mas ela não consegue mais amar o pecado e praticar o pecado que antes tanto amava e consentia. O nascido de novo tem uma transformação, uma regeneração, um novo, tem um novo nascimento, uma nova posição de vida. Até o que antes lhe dava prazer, agora já causa dor. O que antes parecia natural, agora é visto como uma ofensa a Deus. Então a santidade não é uma obrigação externa, é a resposta interna de um coração regenerado, transformado. O nascido do novo já não brinca mais com o pecado, ele abandona o pecado. É nova criatura em Cristo. É marcado por uma guerra contra a carne e uma vitória em Cristo Jesus. Então a vida regenerada é o testemunho vivo. É o testemunho vivo. Eu tenho agora 2 minutos, porque eu quero dizer, quando uma pessoa nasce de novo, lembra-se do início do programa, se você está acompanhando, as atitudes mudam, as posturas mudam, os pensamentos mudam, a personalidade muda, o caráter, até o espírito de humildade passa a ser contexto da vida de um nascido de novo. Ele sempre se pergunta, o que faria Jesus nesta situação que eu estou vivendo? É aquela pessoa que vai e mergulha na palavra em busca de uma resposta de Deus, é aquela pessoa que tem compromisso com o reino, faz parte da igreja, se envolve. Mas isto tudo porque Deus o fez nascer de novo. Se eu não tivesse nascido novo, se eu não passasse por uma regeneração sólida, perfeita, divina, celestial, eu não poderia ser um apóstolo, um profeta, um homem de Deus. O que aconteceu na tua vida, apóstolo? Eu confessei Jesus como Senhor e Salvador. A Bíblia diz que a palavra que nós ouvimos entra pelo ouvido, a palavra de Cristo, vai ao coração, sai por uma confissão, e Paulo ensinou a Romanos dizendo, se tu creres de todo o coração e confessares com a tua boca que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e o confessas como Senhor, serás salvo.
Salvação quer dizer soteria, a palavra grega. O que acontece na vida da pessoa? Ela muda da água para o vinho. Ela sai das trevas para a luz, da morte para a vida, das garras de Satanás para os braços de Deus. É isso que eu venho agora, no final deste encontro, convidar você a fazer. Entregue a sua vida a Jesus. Confesse. Diga, Senhor Jesus Cristo, mesmo em casa, desolado, cheio de problemas, de lutas, porque eu vou lhe dizer um segredo cristão. Para quem tem Jesus no coração, sempre o final de qualquer situação será vitoriosa. Às vezes, durante o processo, durante a caminhada até a vitória, existem embates, existem lutas, sofrimento. O próprio Cristo disse, no mundo passais por tribulações, tendo bom ânimo, eu venci. Então, a possibilidade de passar por tribulações, lutas, dificuldades, crises, caos, é muito grande. Mas a vitória é de Cristo. Nós temos uma fé que vence o mundo. Mas isto de dizer coisas bíblicas só funcionam se a pessoa nasceu de novo, se a pessoa se entregou, se a pessoa se rendeu, se a pessoa diz, Jesus, Tu és o meu Senhor. Faça isto e tudo lhe sairá bem. Com fé em Deus, tudo dá certo. Agora eu vou terminar o programa. Eu tenho 1 minuto para lhe dizer que foi plena satisfação da minha alma, alegria que o Espírito me concede, e eu sei que muita gente do outro lado já entregou a sua vida a Jesus, já deu o primeiro passo e dará o segundo passo em busca, não de religião, mas de uma igreja sólida, com elementos sólidos, teológicos, da graça de Deus, o único evangelho que salva. Sem a graça de Deus não há salvação. Sem o evangelho de Deus não há salvação. Há religião. Há coisas judaizantes. Mas é um outro evangelho, é um outro espírito, é uma outra palavra. A certa está na Igreja Evangélica Cristo Vivo. Aguardo por você. Minha alegria é imensa. Abraço a todos. Domingo muito feliz. Graça e paz. Você nasceu de novo. Você viverá eternamente. Graça e paz.